No dia 5 de janeiro, aconteceu a cerimônia de premiação do Globo de Ouro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Uma comediante que estava como apresentadora do evento resolveu relacionar as menções dos famosos em seus discursos de agradecimento. E nenhum deles tinha mencionado o Deus Criador. Fez-se uma piada no ambiente sobre esse fato. So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. A plateia foi ao delírio e a apresentadora disse: essa plateia com esses famosos estão pegando fogo. No dia 7 de janeiro, pela manhã, um incêndio florestal atinge Los Angeles e Hollywood. A cidade foi toda lambida pelo fogo e muita gente tem associado esse fogo de Hollywood com o fogo consumidor do Deus Criador. Eu particularmente, minha gente, não acredito nisso, que Deus tenha sido um Deus de vingança que tenha colocado fogo em Hollywood. Mas o que eu acredito que esteja acontecendo de fato é a ausência de Deus, a ausência do Deus Criador, principalmente quando disseram que a cidade de Hollywood é uma cidade sem Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas por que será que Hollywood é conhecido como uma cidade sem Deus? E será que todos esses escândalos que têm acontecido na cidade trouxeram de fato uma certa negatividade para o local? Uma maldição? Ou será que tudo isso é apenas mera coincidência do acaso? Hoje eu listei os maiores escândalos de Hollywood e o porquê a cidade é de fato conhecida como uma cidade sem Deus. Depois da vinheta eu te conto tudo. Na costa oeste de Los Angeles, o fogo consumia tudo o que via pela frente. Casas, galpões, mansões. A comunidade Pacific Palisades, onde moram diversas celebridades, foi completamente engolida pelo fogo, sobrando apenas um amontoado de casas carbonizadas. E algumas celebridades foram de fato afetadas diretamente com esse incêndio. O ex-astro do basquete LeBron James, a ex-vice-presidente Kamala Harris, Arnold Schwarzenegger e Paris Hilton foram umas das celebridades que perderam as suas casas, que foram totalmente consumidas pelo fogo. Vale lembrar, né, minha gente, que essas pessoas têm outras mansões, outras casas e não serão diretamente tão impactadas, né? Mas além disso, outras 12 mil casas foram incendiadas e infelizmente 16 pessoas perderam as suas vidas. Mas por que o distrito de Hollywood, no condado de Los Angeles, é considerado de fato uma cidade sem Deus? Será que é por causa dos vários escândalos que acontecem por lá? Eu vou listar alguns desses escândalos para vocês, para que a gente juntos possa fazer um juízo de valor. Woody Allen é um poderoso produtor e diretor de cinema de Hollywood. O Woody gosta de vários filmes com uma pitada assim de estranheza e um pouquinho ali de safadeza no meio. Mas o que pouca gente sabe é que ele já foi acusado pela própria filha adotiva de ter abusado dela enquanto ela era ainda uma criança. Dylan Farrell afirma que quando ela tinha apenas 7 anos, em 1992, o seu pai adotivo entrou no seu quarto enquanto ela dormia, amarrou a sua boca e fez aquela coisa nojenta que só homem ceboso, sabe? Só homem com tinhoso no corpo é capaz de fazer com ela. Ela deu uma entrevista em 2018, falou que estava de saco cheio dessas campanhas progressistas do estilo Me Too. Ela diz que isso é pura política e de fato não protegem as mulheres, porque ela mesma foi desacreditada a vida inteira.
Essa campanha Me Too, minha gente, é muito parecida. Mexeu com uma, mexeu com todas que aconteceu aqui no Brasil, sabe? Ela conta que foi desacreditada pela mídia quando ela era criança e ainda hoje, uma adulta, ela continua sendo desacreditada. E tudo isso porque o pai dela é muito poderoso e influente e que pessoas da mídia, atores e diretores precisam do pai dela para crescer na carreira ou manter as suas carreiras estáveis. Então, tudo isso que aconteceu com ela foi, ó, que? Aconteceu alguma coisa? Tô vendo não. Não, vixe, o Woody Allen, maravilhoso, maravilhoso. E diz que estão protegendo o cebozão do pai dela, minha gente. Olha que coisa forte, né? Olha que homem ceboso. Minha gente, agora eu vou falar do caso John Travolta. Esse caso, minha gente do céu, tá rendendo até hoje. O John Travolta teve um casamento muito longo e duradouro com Kelly Preston. Ela acabou falecendo no ano de 2020, vítima de um câncer de mama. Mas, minha gente, nem tudo são flores. E falaram que esse casamento dele, de todos esses anos, foi um casamento de fachada, porque haviam coisas ali na entrelinha que talvez o povo não soubesse, mas que logo veio à tona. Tudo aconteceu quando o piloto Doug Gotterba resolveu vir a público para dizer que foi namorado, teve um caso com o John Travolta durante 6 anos. Na época, o John Travolta ficou revoltado com isso e ameaçou processá-lo. Foi aí então que Doug deu informações ainda mais preciosas para a mídia. Ele disse que John Travolta estava sendo processado em segredo de justiça. Tudo isso porque ele teria assediado um massagista. Diz que ele foi lá fazer uma massagem, aí o massagista fazendo uma massagem na perninha. Ele, não, sobe mais. A massagista foi na costa, sobe mais. Mas o que você quer? Eu quero que você pegue no meu braulio. Tu pegar em meu braulio para eu ficar feliz, contente. Pegar no meu braulio. Aí o cara falou, não, John, não quero. Eu não quero pegar no teu braulio-cito. Não quero, me deixa, John. E aí, minha gente, ele disse que a coisa começou a ficar mais grave. Porque o John começou a querer obrigá-lo e começou a assediá-lo, dizendo que ele tinha muito dinheiro, muito poder e era melhor que o homem aceitasse tudo o que ele queria. Além disso, ele falou que outro ator de Hollywood também participaria da brincadeira. O massagista deu no pé, foi lá, minha gente, e acabou processando o ator. Mais tarde, no ano de 2018, a revista americana Star deu uma nota dizendo, minha gente, que o John Travolta tinha um caso extraconjugal com Tom Cruise. E diz que os dois tinham um clubinho secreto de nhanhamento, sabe? Que levavam os garotos lá pra fazer o nhanhamento. Mas é puro creme da Cebolândia mesmo, né? Cara casado tantos anos com a mulher, aí quer pegar piloto de avião, massagista, o outro ator, Tom Cruise, e ainda tem um clubinho do nhanhamento secreto. Na época, nem Tom Cruise e nem o John Travolta se defenderam das acusações. E a revista foi mais além. Falou que a esposa dele sabia de tudo. E ela apoiava por questões financeiras. Ei, minha senhora, se seu marido tivesse um casinho ali, extraconjugal, seu marido ficasse botando a boca onde não deve, em massagista, em profissional, tivesse clubinho de enganamento, mas fosse rico, você aguentava isso? Pelo dinheiro? Deixa aí nos comentários. Outro caso muito famoso de Hollywood, e talvez esse seja um dos mais famosos de todos, é o caso Marilyn Monroe. Não é segredo pra ninguém que ela teve uma vida extremamente agitada e regada a diversos tipos de abusos, né, minha gente? Mas no ano de 2010, o FBI soltou um relatório contando algumas das coisas pelas quais ela teria passado. Eles revelaram que ela participava de umas festinhas do nhanhamento, sabe, do sebo, com Frank Sinatra, com Sammy Davis Jr. e também com os irmãos Ted e John Kennedy. As festinhas eram realizadas em um hotel de luxo de Nova York, mas
todo mundo, embolocava com todo mundo, sabe, minha gente? Tipo uma cadela no circo, os cachorros vêm tudo querendo cheirar o bumbum dela, sabe? Era aquele bundalelê tudo junto e misturado, sabe? Mas, minha gente, a Marilyn sofreu demais e dizem que ela não concordava de fato com tudo aquilo, mas era constantemente ameaçada. Minha gente, vocês querem que eu faça um vídeo contando a história dela qualquer dia? Porque eu contei da Anne Nicole Smith, deu tão certo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo bem pesquisado de coisas que ninguém nunca contou e eu trago pra vocês. Em 2016, o ator de filmes adultos Rocco Siffredi foi convidado para entrar no red carpet com sua esposa Rosa Caracciolo em Cannes. Minha gente, teve um ator que não gostou nada disso. Gerard Depardieu falou que aquilo era um ultraje. Que como que um ator que fazia esse tipo de filme poderia entrar em Cannes no tapete vermelho? Que isso era uma total depravação e que Cannes não merecia nada disso. Ele ficou bufando, espumando no dia, né? Rocco estava muito calmo, minha gente, participou de toda a cerimônia. E no final, falou para os repórteres que teria uma revelação acerca de Gerard Depardieu e o motivo dele ter ficado tão bravinho. Ele então contou que no ano de 2008, o Gerard Depardieu foi em uma das festas organizadas por ele em Hollywood. Na época, Rocco veio para os Estados Unidos para gravar um dos seus filmes e ele queria gravar na Cidade Sem Deus. Ele queria gravar próximo ao letreiro famoso de Hollywood para dizer que os seus filmes também tinham arte. Tinha arte mesmo. Bota arte nisso. E conta que diversos atores e atrizes de Hollywood, mas não do cinema adulto, do cinema normal, que hoje em dia eu acho que tá pior do que o filme adulto, foram convidados para estarem ali, minha gente, naquele momentozinho. E ele falou que o Gerard Depardieu disse que teve ali, ó, um enhanhamento com 4 pessoas ao mesmo tempo. 2 homens, 2 mulheres. Era a boca daqui, com o pé dali, com o braulio dali, com manjuba dali. Vocês podem imaginar o que virou, né, minha gente? Era a Cebolândia, a festa do sebo. Disse que tava tudo ali. Um pega o outro, que pega daqui, que pega dali, minha gente. E o Rocco filmou e disse que tinha todas essas gravações. Coincidentemente ou não, no outro dia, Gerard Depardieu pediu desculpa pra ele. Falou que não devia ter falado nada, que ele se equivocou. Isso mostra quem tem, ó. Tem medo, minha gente. Que o seu Rocco revela tudo que ele tem. E diz que filmou ainda. Sei não, hein. Agora, minha gente, eu vou falar do caso Eddie Murphy. No ano de 1997, o Eddie Murphy estava completamente hypado com o filme O Professor Aloprado. Ele havia ganho um cachê de 15 milhões de dólares. Era casado, 4 filhos, estava na plenitude da sua vida. Em uma noite quente de sexta-feira, ele passeava com seu carro em West Hollywood. E aí, minha gente, ele encontrou uma travesti. Aí ele deu um buzinado, Bibi. Oi, hello, tu querer sentar na mandioca? Tu querer ficar comigo? Entrar no carro, eu te levarei para o paraíso. Diz que ele pegou, minha gente, travesti entrou no carro com ele e os dois foram ali, pô, ganhamento, né? Só que dizem que alguns quilômetros à frente tinha uma blitz policial. A blitz parou o carro e acabou prendendo a travesti por o exercício ilegal da prosti. Vocês sabem o que, né, minha gente? E aí, quando o travesti chegou lá na delegacia, deu um depoimento dizendo que o ator havia sido rude, brutão, sabe? Judiado dela. Vocês imaginam, né? Minha gente, foi um escândalo gigantesco. O Eddie Murphy continuou famoso, continuou, sabe, sendo esse ator que ele é. Porém, minha gente, a fama dele nunca mais foi boa em Hollywood. Depois disso, ele tentou evitar de se envolver em escândalos, mas volta e meia surge alguma coisinha ali, que sentou fora da bacia aqui, sentou fora da bacia ali. Até ele, minha gente, confesso pra vocês que quando eu tava fazendo pesquisa pra esse vídeo aqui, eu não sabia, eu achava que o Eddie Murphy tinha uma reputação ilibada. Mas traiu a mulher dele, minha gente, numa sexta-feira de carro, ainda disse que foi brutão.
Como não falar de um dos maiores escândalos do planeta, em que Hollywood está envolvida até as carças, minha gente, com isso aí. Tô falando do empresário Jeffrey Epstein. Vocês conhecem a tal famosa lista de Epstein, né? O empresário, minha gente, foi preso no ano de 2019 por acusações de fazer tráfico humano, exploração, festinhas com menores de idade e outras coisas mais nojentas ainda que eu não posso falar aqui porque senão o vídeo desmonetiza. Entre os anos de 2000 e 2005, ele pagava centenas de dólares para levar menores até as suas mansões ou até a sua casa numa ilha caribenha para poder ter relações com ela. Só que isso, minha gente, não ficava somente com ele. Diversas outras pessoas e personalidades participavam de todas essas festinhas secretas. Dizem, minha gente, que o ex-presidente Bill Clinton estava envolvido. O príncipe Andrew e até a rainha Elizabeth sabia dos negócios escusos que esse cebozão tinha. Só que depois, minha gente, no dia 8 de julho de 2019, ele acabou acabando com ele mesmo na cadeia. E aí vazou uma lista onde diversos nomes de Hollywood estavam frequentando aquele ambiente dele, sabe? Participavam dos bundalelê com ele. Entre eles estavam Leonardo DiCaprio, quem diria, Léo, também vai na casa do P. Diddy, não vale nada. Kevin Spacey, Bruce Willis agora não aguenta mais nada, coitado, tá doente lá na cama. Tommy Campbell e George Lucas. Além disso, dizem que ele tinha uma relação de amizade muito próxima com Oprah Winfrey, uma das apresentadoras de televisão mais prestigiadas do planeta. Vale destacar que a Oprah também é muito amiga de P. Diddy. Embora todos esses nomes, minha gente, constem como participantes das suas festas que estavam com ele lá, não dá para incriminar nenhum deles, porque não existem provas concretas de que eles realmente praticavam algum ato ilícito junto com ele, né, minha gente? Mas vocês já ouviram aquele ditado, né? Quem se mistura com porcos, farelo come. Então eu não sei, mas não vou acusar ninguém, mas não sei não, viu? Tava assim junto. E outra, quem é amigo de um ceboso nojento desse aí que pratica todo esse tipo de coisa, gente boa não é, né, minha gente? Gente boa não pode nem ser. E é lógico, né, minha gente? Um dos casos mais recentes é o caso Sean Combs, ou P. Diddy, Puff Daddy. Não sei porque tem tanto nome esse homem ceboso aí. Ele tá preso já tem alguns meses e o seu julgamento foi marcado para o dia 5 de maio. Vai ser um julgamento que vai mobilizar, minha gente, o mundo inteirinho. Entre todas as acusações também tem tráfico de menores, exploração e promoção do job, para não falar outra coisa, né? E agora, minha gente, o Jay-Z, marido da Beyoncé e melhor amigo de P. Diddy, também foi envolvido no caso e denunciado formalmente às autoridades. Uma moça alega que no ano de 2000, quando ela tinha apenas 13 anos, ela estava numa dessas festas e ela teria sido levada por Sean Combs e Jay-Z juntos para um quarto, onde, minha gente, vocês podem imaginar o que fizeram com ela, né? Ela conta que foi abusada de todas as formas e que na época ninguém a ajudou. Minha gente, o Jay-Z estava negando isso de tudo quanto é jeito. A Beyoncé finge que nada aconteceu. Diddy, quem é Diddy? Meu amiguito, é meu amigo, mas não é mais amigo meu, não. Eu esqueci quem era Diddy. Eu esqueci, não é mais amigo. Mas, minha gente, a batata tá assando pro marido dela agora. E tudo indica que ele deverá ser indiciado, minha gente. Bom, a gente sabe que nesse caso aí do Diddy, que eu já contei pra vocês detalhadamente em pelo menos 3 vídeos, muita gente ainda está para cair. E a gente aguarda que nesse julgamento algumas coisas ainda sejam esclarecidas. De fato, minha gente, o que eu quero dizer com esse vídeo é: nunca o Evangelho de Cristo foi tão banalizado. A gente tem que respeitar todas as crenças e religiões. Mas de uns tempos pra cá, minha gente, Deus não vem sendo respeitado por essas pessoas, principalmente as pessoas da grande mídia. Eu não acredito que Deus seja um Deus de vingança, mas Deus é um Deus de juízo. Então, de certa forma, pode ser que tudo isso que tenha acontecido tenha algum tipo de relevância, não é apenas coincidência.
que vocês acham a respeito de tudo isso, minha gente? Deixa aí nos comentários que eu quero ouvir demais a sua opinião. Fiquem todos com Deus. Amanhã às 8 eu tô de volta com mais um videozão feito com o maior carinho pra vocês. Meu beijo e até mais.